Era uma tarde qualquer quando um cachorro de pelagem dourada, como raios de sol capturados em fios de seda, entrou silenciosamente no último andar de um arranha-céu e fez algo que nenhum animal deveria saber fazer. Ele se ajoelhou. Não apenas deitou, não apenas se curvou. Ele genuinamente se ajoelhou diante de uma jovem faxineira que sussurrava uma oração, enquanto o homem mais rico do prédio observava em estado de choque absoluto. Mas o que havia naquela oração que fez um animal agir como se compreendesse os mistérios do divino? O que aquela jovem carregava consigo que nem o próprio milionário conseguia enxergar? Esta não é apenas a história de um encontro impossível entre uma faxineira humilde e um cachorro inexplicável. É a revelação de como os sinais mais poderosos do universo podem chegar através das criaturas mais puras, transformando para sempre a vida daqueles que testemunham sua presença. Nas alturas vertiginosas do último andar daquele arranha-céu, onde o mundo parecia pequeno através das janelas de vidro blindado, vivia um homem que acreditava ter conquistado tudo o que importava na vida. Rodrigo Menezes havia construído um império financeiro que se estendia por continentes inteiros, e seu escritório no último andar era o trono de onde comandava bilhões de reais em negócios diários. Aos 45 anos, Rodrigo era conhecido por 3 coisas: sua genialidade para os negócios, sua frieza calculista e seu desprezo absoluto por qualquer coisa que não pudesse ser medida em números. Religião, fé, espiritualidade. Para ele, eram apenas muletas para os fracos, refúgios para aqueles que não tinham coragem de enfrentar a realidade crua do mundo. Deus não paga contas, costumava dizer com um sorriso cínico sempre que alguém mencionava assuntos espirituais em sua presença. O que paga contas é trabalho, inteligência e principalmente, dinheiro. Naquela tarde de terça-feira, como de costume, Rodrigo estava imerso em planilhas e gráficos quando o som suave de uma voz feminina chegou até seus ouvidos. Era Luana, a jovem faxineira de apenas 23 anos que limpava seu escritório todas as tardes. Ela havia começado a trabalhar ali há apenas 3 meses, sempre discreta, sempre educada, sempre com um sorriso gentil mesmo quando ele a tratava com a indiferença fria reservada aos subordinados. Mas havia algo diferente em Luana naquela tarde. Rodrigo ergueu os olhos dos documentos e a viu ajoelhada no canto do escritório, as mãos entrelaçadas, os lábios movendo-se em sussurros. Ela estava orando. O milionário sentiu uma mistura de irritação e divertimento. Ali estava ela, uma jovem que ganhava em um mês o que ele faturava em minutos, falando com Deus que obviamente não a estava ouvindo. Afinal, se estivesse, ela não estaria ali limpando o chão de seu escritório. Desculpe interromper sua conversa, disse Rodrigo, sua voz carregada de sarcasmo. Mas poderia fazer isso em casa? Estou tentando trabalhar aqui. Luana ergueu os olhos, suas bochechas corando levemente. Desculpe, Senhor Menezes. É que, hoje marca um ano desde que minha mãe partiu, e eu sempre faço uma oração especial por ela neste horário. Ela morreu exatamente às 13h15 da tarde. A informação deveria ter gerado alguma compaixão, mas Rodrigo apenas riu baixo, um som seco e cortante. Ah, entendo. E você acredita mesmo que suas palavrinhas vão chegar até ela lá no céu? Ele fez aspas no ar com os dedos. Minha querida, morte é morte. Sua mãe virou pó, e suas orações são apenas você falando sozinha. As palavras foram como lâminas afiadas, e Luana sentiu cada uma delas cortando fundo em seu coração. Mas havia algo em seus olhos que Rodrigo não conseguiu decifrar completamente. Não era raiva, não era tristeza pura. Era uma espécie de compaixão calma, como se ela sentisse pena dele. Eu respeito sua opinião, Senhor Menezes, disse ela suavemente, voltando a ajoelhar-se. Mas se me permite, vou continuar minha oração. Prometo não incomodá-lo. E foi nesse momento, enquanto Rodrigo preparava uma resposta ainda mais ácida, que algo impossível aconteceu. A porta do escritório, que estava entreaberta, se abriu completamente. Mas não havia ninguém do outro lado. Em vez disso, um cachorro de pelagem dourada, tão linda que parecia ter sido banhada em luz solar líquida, entrou no ambiente com passos silenciosos e deliberados. Rodrigo piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. Não havia animais permitidos naquele prédio. A segurança era rigorosamente controlada, com catracas, detectores de metal e guardas em cada andar. Como diabos um cachorro havia chegado até o último andar?
De onde veio esse animal? Murmurou ele, mais para si mesmo do que para Luana. Mas a resposta nunca veio, porque o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica conhecida. O cachorro caminhou diretamente até onde Luana estava ajoelhada. Seus passos eram medidos, quase reverentes, como se soubesse exatamente aonde estava indo e por quê. Quando chegou a poucos centímetros da jovem, que ainda mantinha os olhos fechados em oração, o animal fez algo que gelou o sangue de Rodrigo. Ele se ajoelhou. Não foi um movimento comum de cão se deitando ou se curvando. O animal dobrou suas patas dianteiras, abaixou a cabeça e assumiu uma posição que era inegavelmente uma genuflexão. Exatamente como um ser humano faria ao prestar reverência ou ao orar. Rodrigo sentiu sua cadeira giratória escorregar ligeiramente para trás, como se seu corpo tivesse recuado instintivamente diante do impossível. Seus olhos estavam fixos no cachorro, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava presenciando. Isso não está acontecendo, sussurrou ele para si mesmo. Cachorros não se ajoelham. Cachorros não rezam. Mas ali estava o animal, perfeitamente imóvel na posição de oração, enquanto Luana continuava seus sussurros. Era como se o cachorro compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo, como se fizesse parte de um ritual sagrado que transcendia as barreiras entre espécies. Os minutos se arrastaram como horas. Luana orava em voz baixa, suas palavras eram inaudíveis, mas a emoção em sua voz era palpável. E o cachorro permanecia ali, ajoelhado, como um guardião dourado protegendo um momento sagrado. Rodrigo tentou se concentrar em seus documentos. Tentou racionalizar o que estava vendo. Deve ser um animal treinado, pensou. Algum truque de circo que ele aprendeu. Mas no fundo de sua mente, uma voz pequena sussurrava que aquilo era diferente. Aquilo era real. Quando Luana finalmente terminou sua oração e abriu os olhos, suas lágrimas brilhavam como diamantes em suas bochechas. Ela olhou para o cachorro ao seu lado e sorriu através das lágrimas, como se a presença dele fosse a coisa mais natural do mundo. Obrigada, sussurrou ela, e por um momento, Rodrigo não soube se ela estava falando com Deus, com o cachorro, ou com alguma força invisível que pairava no ar. O cachorro então se levantou, lambe suavemente a mão de Luana, e caminhou até a janela. Ficou ali parado, olhando para o céu através do vidro, como se aguardasse algo. Luana, disse Rodrigo, sua voz mais baixa do que pretendia. Esse cachorro é seu? Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Nunca o vi antes na minha vida, Sr. Menezes. Mas... Ela hesitou, como se fosse dizer algo que soasse absurdo. Mas sinto como se o conhecesse há muito tempo. Rodrigo passou o restante da tarde tentando se convencer de que havia imaginado tudo. Que o estresse dos negócios estava finalmente afetando sua mente racional. Mas na manhã seguinte, quando chegou ao escritório, descobriu que não conseguia tirar a imagem do cachorro ajoelhado de sua cabeça. Durante a reunião das 9 horas com seus diretores, encontrou-se perdido em pensamentos. Durante a conferência das 11 com investidores japoneses, pegou-se olhando pela janela, procurando por uma pelagem dourada nas ruas lá embaixo. E quando chegou a tarde, seu coração, que há anos havia se tornado uma máquina eficiente de bombear sangue, nada mais, começou a bater mais rápido com a aproximação do horário de trabalho de Luana. Às 3 horas em ponto, ela chegou como sempre, com seu carrinho de limpeza e seu sorriso gentil. Rodrigo fingiu estar ocupado com planilhas, mas seus olhos observavam cada movimento da jovem. 15 minutos depois, exatamente como no dia anterior, Luana se ajoelhou no mesmo canto do escritório e começou a orar. Rodrigo segurou a respiração, esperando. E então aconteceu novamente. A porta se abriu sozinha. O mesmo cachorro de pelagem dourada entrou com a mesma solenidade do dia anterior. Os mesmos passos medidos, a mesma determinação silenciosa. E, mais uma vez, ele se ajoelhou ao lado de Luana, assumindo a posição de oração. Desta vez, porém, algo mais aconteceu. Enquanto Luana orava, o cachorro começou a emitir um som baixo e melódico, quase como um lamento suave. Não era um ganido de dor ou desconforto. Era algo diferente, algo que soava quase humano, como se o animal estivesse tentando se comunicar, como se tivesse sua própria oração para fazer. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Levantou-se da cadeira e se aproximou lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. O som que o cachorro emitia tinha um ritmo, uma cadência que parecia estranhamente familiar. E então ele percebeu. O animal estava acompanhando a oração de Luana. Não com palavras, obviamente, mas com uma espécie de canto baixo e reverente que se sincronizava perfeitamente com o ritmo da voz da jovem. Isso é impossível, murmurou Rodrigo, mas desta vez sua voz carecia da convicção cínica de antes. Havia algo acontecendo ali que suas planilhas e gráficos não conseguiam explicar. Quando a oração terminou, o cachorro mais uma vez lambe a mão de Luana, caminha até a janela e fica observando o céu. Mas desta vez, ele se volta para Rodrigo e o encara diretamente. Os olhos do animal eram de um dourado profundo, quase humanos na sua intensidade. E por um momento terrível e maravilhoso, Rodrigo sentiu como se aquele cachorro estivesse vendo diretamente em sua alma, como se conhecesse cada segredo, cada dor, cada vazio que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e cinismo. Luana, disse ele, sua voz saindo mais rouca do que esperava. Esse cachorro, há algo diferente nele. Ela se aproximou do animal e acariciou suavemente sua cabeça dourada. Eu sei, Sr. Menezes. Desde que ele apareceu, sinto uma paz que não sentia há muito tempo. É como se... Ela parou, mordendo o lábio inferior. Como se o quê? Como se minha mãe tivesse enviado ele para me mostrar que ainda está cuidando de mim. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Ele queria rir, queria descartar aquela ideia como fantasiosa e infantil. Mas olhando para o cachorro, para a serenidade no rosto de Luana, para a atmosfera inexplicavelmente sagrada que pairava no ar, descobriu que não conseguia. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rodrigo Menezes não conseguiu dormir. No terceiro dia, Rodrigo chegou ao escritório 1 hora mais cedo. Precisava entender o que estava acontecendo, precisava encontrar uma explicação lógica antes que perdesse completamente a sanidade. Ligou para a segurança do prédio. Quero saber como um cachorro está entrando neste edifício, disse ao chefe da equipe. Cachorro, Sr. Menezes. Não há registro de nenhum animal entrando no prédio nos últimos meses. Nossos detectores são muito sensíveis, seria impossível passar despercebido. Rodrigo desligou o telefone com um nó no estômago. Verificou as câmeras de segurança do seu próprio andar, mas descobriu que, estranhamente, todas elas apresentavam falhas técnicas exatamente entre 13h15 e 13h45 da tarde nos últimos 2 dias. Quando Luana chegou, ele a estava esperando. Preciso lhe perguntar algo, disse ele, tentando manter a voz firme. Esse cachorro que tem aparecido aqui, você tem certeza absoluta de que nunca o viu antes? Luana colocou seu material de limpeza de lado e o encarou diretamente. Senhor Menezes, posso perceber que o senhor está perturbado com isso. Eu também estou. Mas posso jurar pela alma da minha mãe que nunca vi esse cachorro antes de anteontem. Então como explica a presença dele? Como ele entra aqui? Eu. Ela hesitou, depois respirou fundo. Posso soar louca, mas acredito que alguns milagres não precisam de explicação. Eles simplesmente acontecem quando mais precisamos deles. Rodrigo estava prestes a argumentar quando percebeu que eram exatamente 13h15 da tarde. Luana se ajoelhou no canto habitual, fechou os olhos e começou a orar. E Rodrigo, quase sem perceber, se encontrou observando a porta com uma mistura de expectativa e pavor. A porta se abriu. O cachorro entrou. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Antes de se ajoelhar ao lado de Luana, o animal caminhou diretamente até Rodrigo. Parou bem na frente dele, ergueu a cabeça dourada e o encarou com aqueles olhos impossíveis. Então, para o choque absoluto do milionário, o cachorro fez algo que nenhum animal deveria ser capaz de fazer. Ele sorriu. Não foi uma interpretação antropomórfica de uma expressão canina. Foi um sorriso genuíno, humano, cheio de compaixão e compreensão. E naquele sorriso, Rodrigo viu algo que o fez cair de joelhos. Viu sua mãe. Maria Menezes havia morrido há 15 anos, quando Rodrigo tinha apenas 30 anos e estava começando a construir seu império. Ela havia sido uma mulher simples, religiosa, que passava horas ajoelhada em oração pela felicidade e salvação do filho. Rodrigo havia rejeitado sua fé,
Havia se afastado dela nos últimos anos de sua vida, obcecado demais com o sucesso para dedicar tempo àquela mulher supersticiosa. Quando ela morreu, ele não derramou uma lágrima no funeral. Agora posso focar completamente nos negócios, havia pensado na época. Sem distrações sentimentais. Mas olhando para aquele cachorro, vendo aquele sorriso impossível, Rodrigo sentiu como se 15 anos de dor reprimida explodissem em seu peito. O sorriso do animal era idêntico ao de sua mãe. A mesma doçura, a mesma compaixão infinita, o mesmo amor incondicional que ele havia rejeitado e desperdiçado. Mãe, sussurrou ele, suas pernas cedendo. O cachorro se aproximou e, com infinita delicadeza, apoiou sua cabeça dourada no ombro de Rodrigo. E naquele momento, o homem que não chorava há décadas começou a soluçar como uma criança perdida. As lágrimas de Rodrigo pareciam ter origem em algum lugar profundo de sua alma que ele havia esquecido que existia. Enquanto chorava, memórias há muito enterradas começaram a ressurgir como ondas poderosas. Lembrou-se de sua mãe ajoelhada todas as noites, orando por ele. Lembrou-se de como ela costumava dizer: filho, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas nunca poderá comprar a paz que vem de saber que não estamos sozinhos neste mundo. Lembrou-se de como havia rido dessa ingenuidade, de como havia considerado sua fé uma fraqueza. Mas agora, ajoelhado no chão de seu escritório milionário, com um cachorro impossível oferecendo consolo que nenhum dinheiro poderia comprar, Rodrigo finalmente entendia. Ela sempre dizia que me enviaria um sinal, sussurrou ele através das lágrimas. Sempre prometeu que, mesmo depois de morta, encontraria uma forma de me mostrar que o amor nunca morre. O cachorro se afastou levemente e olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. E então, para o espanto de todos os presentes, o animal fez algo ainda mais impossível. Ele balançou a cabeça, como se dissesse sim. Luana, que havia parado de orar para testemunhar aquele momento extraordinário, se aproximou lentamente. Senhor Menezes, disse ela suavemente, posso lhe contar algo sobre minha mãe? Rodrigo limpou os olhos e acenou com a cabeça. Antes de morrer, ela me fez uma promessa. Disse que se algum dia eu me sentisse sozinha demais, se algum dia duvidasse que ela ainda cuidava de mim, ela enviaria um sinal. Um sinal dourado como a luz do sol, porque era assim que ela sempre dizia que era o amor de Deus, dourado e caloroso como a luz. Os dois se olharam, compreendendo simultaneamente a magnitude do que estavam vivenciando. Não era apenas sobre eles. Era sobre algo muito maior. Quantas pessoas perderam suas mães? Murmurou Rodrigo. Quantas pessoas estão sozinhas, achando que ninguém se importa com elas? O cachorro se levantou então e caminhou até a janela. Mas desta vez, em vez de olhar para o céu, ele se voltou para eles e latiu uma única vez. O som ecoou pelo escritório como um chamado, como um convite. Luana e Rodrigo se aproximaram da janela e olharam para baixo. Nas ruas, 20 e tantos andares abaixo, dezenas de pessoas caminhavam apressadas, cada uma perdida em seus próprios mundos de solidão, pressa e desespero silencioso. Eles também precisam saber, disse Luana suavemente. Precisam saber que não estão sozinhos. Rodrigo olhou para ela, depois para o cachorro, depois novamente para as pessoas lá embaixo. E pela primeira vez em 15 anos, sentiu algo além de ambição movendo seu coração. Era propósito. Nos dias que se seguiram, a vida de Rodrigo Menezes passou por uma transformação que seus sócios, funcionários e concorrentes não conseguiam compreender. O homem que havia sido conhecido por sua frieza implacável começou a demonstrar uma humanidade que ninguém sabia que existia. Ele promoveu Luana a coordenadora de um novo projeto, um programa de assistência espiritual para funcionários que estivessem passando por luto ou crises pessoais. Não era sobre religião específica, mas sobre oferecer apoio e mostrar às pessoas que elas não estavam sozinhas em seus momentos mais difíceis. O cachorro continuou aparecendo todos os dias às 13h15. Mas agora, em vez de apenas se ajoelhar com Luana, ele permanecia no escritório até mais tarde, como se soubesse que Rodrigo também precisava de sua presença. Um mês depois do primeiro encontro, Rodrigo finalmente teve coragem de perguntar algo que o atormentava desde o início. Luana, disse ele numa tarde, enquanto observavam um cachorro dourado olhar pela janela. Você acha que nossas mães, que elas realmente enviaram ele?
Luana sorriu, e naquele sorriso havia a mesma paz serena que Rodrigo havia visto no cachorro no primeiro dia. Senhor Rodrigo, disse ela. Ela havia começado a chamá-lo pelo primeiro nome, a pedido dele. Não acho que importa se foi nossa mãe, se foi Deus, se foi o universo ou se foi simplesmente um cachorro muito especial que apareceu no momento certo. Por que não importa? Porque o que importa é o que aconteceu conosco. O Senhor voltou a sentir amor. Eu voltei a sentir esperança. E agora estamos ajudando outras pessoas a sentirem o mesmo. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Rodrigo olhou para o cachorro, que naquele momento se voltou para ele, mais uma vez, ofereceu aquele sorriso impossível e reconfortante. E ele soube que Luana estava certa. 3 meses depois, Rodrigo havia transformado metade de seu último andar em um centro de apoio espiritual e emocional. Pessoas de todo o prédio, e depois de toda a cidade, começaram a procurar o lugar. Não para buscar milagres espetaculares, mas para encontrar paz, esperança e a certeza de que não estavam sozinhas. E todos os dias, às 13h15 da tarde, um cachorro de pelagem dourada aparecia para ajoelhar-se e orar com quem quer que precisasse de sua presença. Alguns diziam que era o mesmo cachorro. Outros juravam ter visto vários cachorros dourados diferentes. Mas todos concordavam em uma coisa: na presença daqueles animais, sentiam um amor incondicional que curava feridas que nem sabiam que tinham. Rodrigo nunca mais foi o mesmo homem. Continuou sendo bem-sucedido nos negócios, mas agora sabia que o verdadeiro sucesso não se media em números numa conta bancária. Media-se na quantidade de pessoas que se sentiam amadas, cuidadas e conectadas com algo maior do que elas mesmas. E todas as noites, antes de dormir em sua cobertura solitária que agora não se sentia mais solitária, Rodrigo fazia algo que não fazia há 15 anos. Ele orava. Obrigado, mãe, sussurrava ele para o céu estrelado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter enviado o sinal mais perfeito que poderia existir. Um amor em forma de cachorro dourado, que me ensinou que alguns vínculos são mais fortes que a própria morte. E em algum lugar, entre as estrelas ou talvez bem ali na terra, na forma de um cachorro de pelagem dourada que aparecia todos os dias às 13h15 para mostrar às pessoas que elas eram amadas, uma mãe sorria. Porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva para mais relatos que despertam a alma. Conte-nos nos comentários. Você já viveu algo similar com um animal especial?